Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live do domingo, que é o Giro da Semana. E bom, na nossa página, nossa fanpage, o Quem Tem Medo da História. E antes disso, já lhe convido a curtir a nossa página. Boa noite, Diogo. Vamos começar a nossa live da semana. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham nessa nossa live, novamente no domingo, mais uma semana de poucas, né, notícias boas para os brasileiros e para as brasileiras, né? Bom debate para nós aí hoje, Antônio. Diogo, nós temos aqui uma das notícias marcantes da semana, que é o Bolsonaro, além dos vários ataques que tem feito durante o seu governo, agora o foco central é atacar o salário mínimo. E ele começa a desvalorização do salário mínimo, e aonde a redução, né? Conforme os programas previstos lá no governo Lula ainda, que se criou uma regra, e essa regra dizia que o aumento do salário mínimo estaria condicionado ao crescimento do PIB e à questão da inflação, para que se tivesse sempre um aumento real do salário mínimo, né? Pois bem, a previsão deste ano seria o salário mínimo a 1.079. O governo Bolsonaro reduz a 1.067. Pois bem, esses ataques já vinham no governo Temer também. Só vou ler para ti, para depois tu possa comentar aí de uma forma mais embasada, alguns números que são pertinentes. O Lula, quando assumiu o governo em 2003, o salário mínimo era de R$ 200. E nós aqui que somos do Rio Grande do Sul, né, desde da segunda metade dos anos 80, a grande bandeira do então deputado e hoje senador Paulo Paim era um salário mínimo de US$ 100. Era a grande bandeira. E isso só foi conseguido no governo Lula. Pois bem, Lula assume o governo com um salário de R$ 200. Ele larga o governo com um salário de R$ 510. Então, ele vai ter o salário, um aumento de 155%, tá? E o aumento real do salário mínimo, que realmente acima da inflação, foi de 53%. Um aumento significativo. Já no governo Dilma, que vai pegar com 510 e vai largar lá em 2016, quando ela sofre o golpe, o salário com R$ 880. E aqui no governo da Dilma já temos um aumento de 8%, o aumento real. Aí nós pegamos 53 ali, mais 8%, já passou de 60% de aumento real do salário mínimo. E agora o Bolsonaro começa a atacar o salário mínimo. Diogo, dá uma comentada sobre isso. Bom, Antônio, essa semana foi uma semana bastante difícil novamente, né? A gente teve, então, como tu bem abriu a nossa conversa aqui, o presidente diminuindo o salário mínimo, né? Essa semana ele diminuiu o salário mínimo de 1.079 para R$ 1.067 e diminuiu pela metade o auxílio emergencial, né? De 600 para 300 e quem ganhava aquela cota de 1.200 para R$ 600. Né? E a projeção do nosso PIB, né, foi de uma queda de quase 10%, ou seja, o Brasil oficialmente entrou em recessão. Né? E, bom, se não fossem esse benefício, né, que a Câmara dos Deputados, que o Congresso Nacional aprovou em março, que Bolsonaro e Guedes queriam dar apenas R$ 200, né, sempre é bom lembrar que essa era a meta do presidente Bolsonaro, o Congresso aprovou, então, o valor de 600. Né? Então, só para registrar que é sempre bom a gente fazer essa lembrança. Então, você imagina, né? Imagina se não fosse, né, o auxílio emergencial na mão do povo brasileiro, quanto não teria sido, né, seria uma queda muito maior, né, no PIB no país nesse período. Eu falo isso também porque é importante ressaltar que o aumento do salário mínimo, né,
o aumento real do salário mínimo, né, benefícios de distribuição de renda, como é o caso do Bolsa Família e agora do auxílio emergencial, né, que os partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, PDT, enfim, defendem que o Brasil implemente uma renda, né, uma renda básica, né, ter um programa maior de distribuição de renda no país para ajudar, né, aqueles que mais precisam e também ajudar o país a desenvolver. Por que a gente fala isso, né, Antônio? Porque o presidente Lula sempre foi um cara que sempre defendeu o aumento real do salário mínimo, sempre defendeu a distribuição de renda, sempre os nossos governos, os governos do Lula, da Dilma, sempre trabalharam, né, para diminuir a desigualdade no nosso país. O Brasil é um dos países mais desiguais, que menos distribui renda, né, no mundo todo. Né? Isso é um problema gravíssimo no nosso país. Que nos governos do Lula, da Dilma, diminuíram bastante essas diferenças. Não que acabou, muito longe disso, mas diminuiu bastante esses indicadores. E agora, de 2015, 2016 para cá, né, eles só aumentam, e aumentam cada vez mais. Então, a gente sempre escutou o presidente Lula dizer, né, que o dinheiro, né, na mão do pobre, na mão do trabalhador, ele vai para a economia, né? O trabalhador, ele gasta com o seu lazer, gasta com a sua melhor alimentação, né? Adquire, né, coisas para dentro da sua casa, né? Enquanto os donos do dinheiro, esses que têm mais, né, especulam, guardam, né, não investem na economia, né? O povo trabalhador, ele investe. Então, quando a gente investe, né, em distribuição de renda para o povo mais pobre, esse dinheiro retorna todo para a economia brasileira, todo. Né? Então, é um absurdo que, por exemplo, o ministro Paulo Guedes falou essa semana, dizendo que dar um aumento maior, né, no salário mínimo significaria o desemprego da população. Mas que absurdo, é uma coisa maluca. Os menores índices de desemprego, né, de 2003, 2004 para cá, foram na gestão do presidente Lula e da gestão da presidenta Dilma, onde nós vivemos o pleno emprego. Pleno emprego. Eu lembro muito bem aqui, na comunidade onde eu moro, ali naquele período onde governamos o Brasil, os carros de som passando na rua, chamando as pessoas, anunciando vagas de emprego, né, anunciando as contratações na empresa A, B ou C, no mercado, na empresa tal. Né? E, bom, nos nossos governos nós distribuímos renda. Nos nossos governos, como tu bem disse aqui, né, nós aumentamos de forma efetiva o salário mínimo. Criamos uma política de aumento real do salário mínimo e, pasmem, né, diferente do que o Guedes defende hoje, nós criamos muitos empregos. Né? E esse descontrole, né, do desemprego no nosso país se dá no momento ali de 2014, 2015 para cá, onde a elite brasileira, né, decidiu que ia dar um golpe no país e para dar um golpe, né, no governo da presidenta Dilma começou a criar essa crise econômica que até agora não conseguimos nos recuperar e que, diga-se de passagem, estamos muito longe de nos recuperar, né? Para você ter uma ideia, 46 milhões de brasileiros estavam recebendo esse auxílio emergencial agora, né? E agora, boa parte deles não receberá mais, e todos os que ficarem recebendo, né, ganharão pela metade até o final do ano. E mesmo que a pandemia, que a crise sanitária no país diminua no final deste ano, os reflexos serão pesadíssimos no ano que vem, Antônio. Pesadíssimos. Né? E por isso que a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal e no Senado defendem, né, que o auxílio emergencial se mantenha em R$600, né, e seja pago, né, até acabar, né, os reflexos da pandemia, pelo menos até o final de 2021. É isso que defendemos. Né? Então, ações dessas, né, como o auxílio emergencial e aumento do valor do salário mínimo, não criam desemprego nenhum, como diz Bolsonaro e Paulo Guedes. Ao contrário, esse dinheiro vai todo para a economia local, vai todo para o mercado da vila, vai todo para o pequeno comércio, para a pequena mercearia, para a pequena fruteira dentro das comunidades. Então é um absurdo o que está acontecendo. E a crise o ano que vem, Antônio, é bom aqui alertar, ela será devastadora no nosso país.
principalmente para aqueles que mais precisam, né? Então, você imagina, janeiro do ano que vem, né, nós vamos ter um salário mínimo menor do que era para ser, não teremos nenhum programa, né, de redistribuição de renda, porque o auxílio emergencial termina de ser pago em dezembro. Então, como será o ano que vem, Antônio? Com este governo federal totalmente perdido, né, sem nenhuma política de desenvolvimento para o país, né, só fazendo reformas no Congresso que retiram direitos dos trabalhadores. Então, é matemática pura. Matemática pura. Não é torcer para dar errado, né? É uma constatação de que o ano de 2021 será dificílimo para o povo brasileiro. Só um comentário aqui de um amigo nosso aqui, o Evandro, né? E ele está dizendo aqui, que na verdade, quando a Dilma sofreu o golpe, o salário mínimo comprava $300. Olha a diferença, né? Hoje não compra 200. Hoje não compra $200. Olha, uma defasagem de $100. É muita coisa isso. Enfim, vamos adiante. Antônio, aqui. Mas só para fazer um exemplo, só para a gente deixar uma coisa clara, por exemplo, hoje o auxílio emergencial que o Bolsonaro cortou pela metade são $50, Antônio. É R$300. São $50 hoje o auxílio emergencial que o Guedes diz que é muito difícil para o Brasil pagar. $50. É isso que o governo brasileiro hoje entrega para o povo trabalhador que vive os reflexos da pandemia do coronavírus. $50. Só para ver o disparate, né? Mas, enfim, agora estamos no governo Bolsonaro ainda. Quinta-feira ele encaminhou para o Congresso um projeto. E esse projeto agora é para atacar diretamente o funcionalismo público, né? E aonde ele está, nesse projeto, vai dizer o seguinte: a redução da carreira, né? Da carreira no funcionalismo público, a extinção das licenças e gratificações e a demissão em período de experiência, o estágio probatório lá, que é de 2 anos, se não me engano. Então, nesse período aí, se pode se reduzir. Isto é uma flexibilização para poder demitir o funcionário público. Mais ainda, essas carreiras que são típicas do Estado vão ter uma redução de 20%. Vai se diminuir mais ainda, tá? Aí vem uma armadilha aqui. Uma armadilha que no projeto, claro que eles não deixam claro, porque depois vai ser subentendido e fica por isso mesmo. Contratos, eles vão ter 2 tipos de contrato. O contrato de indeterminado e o contrato determinado. O determinado é o seguinte, vamos pegar o exemplo da pandemia. Durante a pandemia agora, digamos que o município e o estado, eles vão contratar médico, enfermeiro, eles vão contratar motorista para as ambulâncias, serviços gerais para trabalhar nos hospitais e tudo mais. Enfim, terminou a pandemia, todo esse pessoal é demitido. É isso que está no projeto aqui. Tá? Então, aqui nós temos, na verdade, não é um funcionário público aqui, nós temos, na verdade, um CC e um contratado, um contrato emergencial nós temos aqui. E, por fim, aqui no projeto, ele vai dizer o seguinte: os salários iniciais dos servidores também serão reduzidos, tá? E aí, a pegadinha, o deboche que ele coloca é o seguinte: mas no final da carreira o salário aumenta. Vamos pegar um exemplo a grosso modo. O cara hoje, para fazer tal função, ele vai entrar com R$1.500 no serviço público, tá? Aí o novo projeto baixa para R$1.000. Mas quando ele se aposentar, vai para R$1.500. Essa é a malandragem que tem aqui. Diogo, dentro desse contexto aqui, sabe o que nós estamos voltando? Nós estamos voltando a 1964. Antes de 64, se tinha estabilidade no serviço público. A partir do golpe de 64, se tira a estabilidade,
para que se tenha uma ideia, 7 mil servidores concursados foram demitidos, né? Foram demitidos, professores, militares que não estavam apoiando o golpe, foram todos demitidos. E, pois bem, o concurso público ele só volta na Constituição de 1988. Só aí que volta, para que a gente tenha uma ideia. E agora o Bolsonaro quer voltar a 1964. E aí, Diogo, o que tu me diz? Olha, Bolsonaro, como a gente sempre fala, o sonho dele era poder governar por decreto, né, Antônio? Poder governar por decreto e caçar, né, os seus adversários, né, perseguir os seus adversários. Ele está sofrendo resistências óbvias, né, de instituições que, por mais que a gente critique, né, e tenha desacreditado elas aí no último período, né, tentam aí, de uma forma ou de outra, barrar esses lampejos, né, de ditador que Bolsonaro tem. Mas essa reforma que ele apresentou, que deixa de fora, por exemplo, os militares, deixa de fora os membros do judiciário, né, o próprio parlamentar, os próprios parlamentares, enfim, né, ela nada mais é do que uma demonstração de querer transformar, né, de perseguir, né, o servidor público, a servidora pública desse país, né, que ele e Paulo Guedes têm como inimigo, né. Eu até estava conversando esses dias aqui com meu irmão, a gente dizendo, né, não, Bolsonaro, na verdade, esse projeto do Bolsonaro de não dar mais estabilidade, né, para o servidor público, é para transformar todo, né, o servidor do público do país, na verdade, em cargo em comissão, porque é isso que vai acontecer. Tu imagina, né? Eu sou lá o prefeito do município e, bom, ganhei a eleição, tenho 4 anos para ser prefeito. Bom, então, todos os concursos que a minha prefeitura, né, sobre a minha gestão tocar para diante, os caras não vão ser mais, não vão ter mais estabilidade, né? E é uma questão meio subjetiva, porque ela não diz quais são os critérios, né? A tal meritocracia que eles tanto enchem a boca para falar, mas como é que você vai avaliar isso? Bom, aí eu sou prefeito, aí eu contrato os servidores, e bom, e a gente sabe como é que funciona país afora, né? Aí vai vir eleição para deputado, vai vir eleição para governador, e vai ter o prefeito A, o prefeito B, vão estar lá chamando o Antônio. Preciso que tu vá ajudar lá o meu candidato nessa eleição e tal, né? O Antônio está lá, né? Ainda em estágio de avaliação, podendo ser demitido assim que o prefeito, né, ou o governador quiser, e o cara vai ter que fazer o que o prefeito disser. Então, ele quer transformar todos os servidores públicos do país em cargo em comissão, né? Outra coisa, por exemplo, a gente tem aquele caso de antes do Bolsonaro ser presidente da República, do funcionário do IBAMA, que multou ele por pesca irregular quando ele andava com Queiroz lá em Angra dos Reis, pescando em um lugar que não podia. Quando ele assumiu a presidência da República, um dos primeiros atos dele foi de perseguir esse servidor, né? Então você vê, se não tivesse estabilidade no serviço público, o servidor não poderia ter feito e cumprido o seu papel de forma correta, como fez, e depois teria sido demitido pelo presidente Bolsonaro, né? Então é um absurdo, é isso que a gente fala, é uma inversão de prioridades, o que Bolsonaro e Guedes fazem. Enquanto eles estão trabalhando para tirar, por exemplo, a estabilidade do servidor público, né, que a maior parte ganha muito pouco no país, claro, isso a gente tem que admitir. Tem poucos servidores que ganham demais, né? Poucos servidores que ganham absurdamente demais, principalmente da elite, né? Tem uma casta do Ministério Público, né, do Judiciário, do próprio Parlamento, né, das câmaras, né, do Senado, das câmaras dos municípios, né? Temos desembargadores hoje que recebem, né, 150, 200 mil reais por mês, né? Nós temos militares, por exemplo, filhas de militares, né, já mortos há bastante tempo, que nunca se casaram, né, e recebem gordos benefícios há décadas, né, do orçamento da União, né? Então isso ele não quer atacar, isso ele não quer discutir, né? Ele quer tirar a estabilidade do professor, da professora,
do assessor, do assistente administrativo, né, daqueles servidores públicos que ganham 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais, né, que é a grande maioria dos servidores públicos desse país. Então, novamente, é uma forma de inverter prioridades, né, não controlar nada que tem no nosso país, não enfrentar o tema da pandemia, né. Nós temos agora nos mercados aí, essa semana saiu os indicadores, mais de 20% de aumento, né, nos itens da cesta básica, o arroz passando aí de 20, 25 reais os 5 quilos, feijão, o aumento no azeite, e o idiota do presidente vai a público pedir patriotismo dos donos dos supermercados, né? Então, assim, é a demonstração de um governo que não sabe o que quer. Claro, não sabe em parte, né? Quer caçar, né? Quer retirar direitos, né? E perseguir os trabalhadores e agora os servidores públicos. Já fizeram um crime com a reforma da Previdência, já fizeram um crime com a reforma trabalhista e agora querem fazer uma reforma administrativa para perseguir, né, aqueles servidores e as servidoras que menos recebem e que mais trabalham, né, nesse país. Mas, ô Diogo, concluindo o que tu está falando, tem uma questão que ela é interessante. Tu sabe como é que a cabeça dessas criaturas eles estão imaginando? Eles estão imaginando assim, ó. Se dá para fazer rachadinha num gabinete de vereador, imagina no governo do país inteiro não fazer rachadinha. Imagina. Olha, é algo extraordinário assim, ó. Nós estamos voltando ao Brasil colônia. No Brasil colônia eram os que trabalhavam no serviço público, eram os amigos do rei, né? Daí advém a piada dos amigos do rei, né? Todo mundo que era amigo do rei poderia trabalhar no serviço público, né? Não tinha concurso, não tinha nada. Pô, estamos voltando ao Brasil colônia, cara. Jesus, cara. Tem um comentário aqui de uma amiga nossa, a Dene Carvalho. Ele que nunca trabalhou, né? O Bolsonaro. Ele que nunca gostou de trabalhar, fica inventando moda, mas até agora não fez nada de relevante no governo. A única coisa de relevante que ele fez, na verdade, é reinaugurar as obras do Lula, né? Está dizendo aí, olha o que o Lula fez aqui, eu vou reinaugurar de novo, vou reinaugurar essa obra. Só isso que ele está fazendo de fato. Temos agora uma outra questão agora que ela é interessante. Interessante, que é o seguinte. A Globo mordendo do próprio veneno. A Globo ali do próprio veneno ali se engasgando agora. Pois bem, a juíza do Rio de Janeiro, ela deu lá, a juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Civil do Rio, disse que a decisão de proibir a TV Globo de exibir documentos sigilosos sobre o caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro foi tomada para evitar, presta atenção agora, o despacho que ela escreveu isso. A juíza escreveu esse despacho justificando que esse caso é de sigilo absoluto, é praticamente assim a questão de segurança nacional. O argumento dela: imagem de homem público, que é para evitar que a imagem do homem público do parlamentar fosse afetada. Para evitar que a imagem do senador Flávio Bolsonaro seja afetada. Esse é o despacho que a juíza deu. Aí eu estou imaginando lá os vários vazamentos que eles fizeram contra o Lula e contra a Dilma, inclusive conversas pessoais da esposa do Lula, a Marisa, com o filho. Gente, agora a Globo está no próprio veneno agora, no próprio veneno. Essa é uma questão, Diogo. Que aí a Globo, o que ela faz? Ela vai lá e chama o órgão de imprensa que assinou um repúdio, o outro órgão que assinou um repúdio, todo mundo repudiando a censura. Nesta mesma semana, o jornalista Nassif,
que é um jornalista que trabalhou em vários órgãos de comunicação do país e hoje ele é um jornalista independente. Um juiz mandou ele retirar do site dele 7 matérias que denunciava a picaretagem que o Guedes fez no Banco Pactual. Aquilo tirava da carteira de crédito, que valia 3 bilhões de reais, e foi vendido por 370 milhões por o banco do Guedes lá. E o juiz mandou proibir. A Rede Globo não fez nenhum gesto de solidariedade, falando da censura. E agora, João, dentro dessas duas notícias, dá uma comentada das contradições que a Globo se meteu nesses últimos tempos. Não, é isso, é uma indignação seletiva, né? Uma indignação seletiva, mas que, claro, né, tanto com a Rede Globo quanto com o próprio Nassif, né, é uma censura descarada, né, por parte aí do judiciário. Que óbvio, né, Antônio, é uma decisão política, né? São braços do bolsonarismo, né, braços do fascismo hoje dentro do judiciário, né, que agora trabalham de forma muito contundente, né, e bastante competente, diga-se de passagem, né? Estou aqui brincando, mas de forma pejorativa, mas que atua muito forte e vem beneficiando muito a família Bolsonaro, né? Eu, assim como você, assim como, né, boa parte, né, dos brasileiros, se o processo ele é sigiloso, se ele corre em segredo de justiça, o problema não é a imprensa colocar, né, a informação. O problema é o vazamento. Esse sim é um problema, é o vazamento. Agora, depois que vazou, né, bom, a imprensa, assim como a Globo, assim como o Nassif, tem a obrigação legal, constitucional, e democrática de colocar tudo que sabe à prova, né? Mas é óbvio que aqui no nosso país há muito tempo a justiça ela vem sendo seletiva, a indignação de parte dos brasileiros ela vem sendo seletiva, né? Agora a indignação de parte da imprensa ela é seletiva, como tu disse, né? Quando foi contra o Nassif semana passada, ninguém se mobilizou, né? Ninguém se solidarizou. Agora é contra a Globo, né? Agora ela tenta fazer toda essa mise-en-scène. Mas bem, está provando do próprio veneno, né? Essa cobra quem criou foi ela, né? A Rede Globo junto com, né, outros atores, digamos assim, da imprensa brasileira, mais o lavajatismo, né, partidarizado de Curitiba, criaram o monstro que está aí. Criaram esse monstro. Tá? E agora não estão sabendo como lidar, né, e estão sendo atacados por dentro. A gente, enfim, continua na mesma batida, né, dizendo que as forças progressistas desse país devem se unir, né, para tirar, né, esse fascista, né, do poder. Então, mas não vai ser fácil, Antônio. Não vai ser fácil. Tu imagina, né? Grandes conglomerados como é a Rede Globo, né, tomando esses reveses na justiça. Tu imagina o que vai sobrar, né, para os menores, para os pequenos desse país. Então, é difícil o momento que a gente está vivendo, né? Esperamos aí que as instâncias superiores revoguem estas decisões, mas é aquela coisa, a gente está sempre com o pé atrás, né? Você teve aí no mês passado, a prisão domiciliar, por exemplo, do Queiroz, a decretação da prisão domiciliar da esposa do Queiroz, que estava foragido. Depois o desembargador relator lá foi lá e revogou essa decisão, e foi lá o senhor Gilmar Mendes e novamente autorizou que o Queiroz e a sua excelentíssima ficassem, né, em casa. Então é difícil, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Está muito complicado todos esses cenários, né? Verdade. Agora, entrando numa pesquisa agora encomendada pela Rede Globo, né? E aí ela traz aqui um dado curioso sobre isso, que é sobre a questão da pandemia, né? Aí uma das perguntas dessa pesquisa
vai se referir à questão assim, quem é o culpado pela questão das mortes, pela questão das pessoas estarem sendo infectadas. Então, 38% dos entrevistados vão dizer que o maior culpado pela situação é a própria população, é o próprio povo que é culpado. E em segundo lugar, com 33%, aí vem o Bolsonaro, aí o Bolsonaro é culpado. Então, assim, nós estamos vivendo, assim, numa época que é muito difícil, assim, as pessoas continuam defendendo o Bolsonaro e achando que ele não é culpado por nada disso. E não dá para entender onde é que está a cabeça dessas pessoas. Não sei se tu está acompanhando essa semana a subida, por exemplo, do arroz foi de 20%. E não teve nada demais para subir, simplesmente subiu. E aí o presidente teve a cara de pau de dizer o seguinte, ele fez um apelo para os donos de supermercado que sejam patriotas. Presidente de um país pedir para as pessoas serem patriotas, os empresários serem patriotas. O empresário está preocupado com o bolso dele. Que patriotismo isso? Não tem nada disso. Então, essa foi a resposta do Bolsonaro. Essa questão da pesquisa aqui, João, o que tu acha que dá para comentar isso? A população é aquele tipo de coisa assim, o Brasil está quebrando. Ah, mas a culpa é minha. Tá aí o presidente? Não, o presidente não. A culpa é minha. Para poder embasar a tua resposta, João, sabe o que uma das coisas que eu tenho alguns conhecidos. Que eu já ouvi da boca deles isso. É o seguinte, eles prosperaram no governo Lula e Dilma e quebraram no governo Temer. No governo Lula e Dilma era mérito dele. No governo Temer, a culpa aí era do governo. Não tinha nada a ver. Enfim, dá uma comentada sobre a cabeça do brasileiro agora. Vai ser difícil. É difícil, é complicado, né? Essas pesquisas, elas, cada vez que aparecem, elas nos deixam um pouco mais preocupados, né? A gente tenta fazer um exercício, né? Algumas coisas a gente consegue avaliar até, eu acho, de forma correta, outras coisas a gente carece, eu acho, um pouco mais de tempo, né? Mas eu também, acontece bastante comigo, né? Tem vários exemplos particulares de pessoas, né? Inclusive familiares que diziam na época dos governos Lula e Dilma que era mérito seu, e claro que o mérito é sempre, a maior parte do mérito é da pessoa, né? Mas tu também tem que ter governos, né, que priorizem o povo trabalhador, que priorizem as pessoas que ganham menos, que priorizem distribuir renda, né, inverter prioridades para aquela parte da população que é a ampla maioria e que tem bem menos, né? Essa é a diferença. E depois, claro, saem os governos de esquerda, saem os governos de cunho popular e assim é meio que automático. Tudo que se levou 14, 15 anos para se construir e para a vida dessas pessoas melhorar, os governos de direita, né, esses governos conservadores, em questão de 6 meses eles acabam com tudo. Eu tenho exemplos de pessoas que levaram ali, né, os 14, 15 anos dos governos mais populares com Lula e Dilma, né, e conseguiram se estabilizar, conseguiram uma condição de vida melhor, e em 6 meses de golpe, né, a coisa se esvaiu, assim, de forma muito assustadora. E não é à toa que milhões e milhões de brasileiros voltaram, né, para baixo da linha da pobreza nesse último período. Porque não adianta, Antônio, é o que a gente está falando, né? Tudo que os governos Lula e Dilma investiam, todo o investimento, a rede de proteção social, né? Um investimento público na indústria local, seja ela para construir, né, apartamentos e casas com Minha Casa Minha Vida, seja ela para construir plataformas, né, e sondas para prospectar o pré-sal, né, o petróleo do pré-sal. Né? Se tudo isso que a gente investia diariamente com PAC pavimentação, com PAC saneamento, com as duplicações de obras, né, e estradas,
que constituímos em todo o país, né, de 2008, 2009 para cá, se com tudo isso a vida ainda já não era das melhores, você imagina agora, com um governo que só privatiza, que só corta gasto, que só tira direito, que só tira isso, que só tira aquilo, que só baixa salário. Bom, não tem para onde ir, não tem mágica. É só investindo na economia que você vai gerar mais emprego, né? Mas eu acho também um pouco, assim, sabe, Antônio, que a cabeça da população ela está virada num porongo, né? Porque os grandes meios de comunicação e essa grande rede de desinformação que foi organizada dentro das redes sociais, principalmente do Facebook e WhatsApp, de 2016 para cá, criaram narrativas muito falsas na cabeça de parte da população, né? Onde a pessoa ela não consegue se achar, ela não consegue se encontrar na sociedade que ela mesma vive. Ela não consegue entender por que ela conseguiu, que o filho conseguiu uma bolsa no ProUni, ela não consegue entender por que ela conseguiu uma casa no Minha Casa Minha Vida, e antes de 2003 ela não conseguia entrar dentro de uma Caixa Econômica Federal, né, sem pagar, né, não conseguia abrir uma conta corrente num banco público sem ter que ter dinheiro para depositar, né, e nos nossos governos, com quem recebia um salário mínimo e não estava no SPC e no Serasa, saía de uma agência da Caixa com uma casa ou com um apartamento comprado, né, e por muitas vezes subsidiado. Então, essas pessoas elas não entendem onde elas estão nesse processo, né? E, bom, tiveram uma boa parte de ascensão nos nossos governos e agora estão caindo vertiginosamente. Eu ainda sou daqueles que acredito, Antônio, que logo mesmo, né, esses indicadores do presidente Bolsonaro irão se deteriorar. Porque ali no início da pandemia, se você lembrar, os indicadores do Bolsonaro eram bastante pesados, né, eram bem ruins. Ele era bem diferente do momento que está hoje. Por quê? De lá para cá, as pessoas também cansaram da pandemia, cansaram de ficar isoladas, estão passando por um momento difícil, como tu vê aí, são 6 meses de isolamento, e aí esse discurso negacionista do Bolsonaro começa a entrar macio no ouvido de parte da população. No início ela estava preocupada, agora ela começa a se preocupar com a sua família, com o seu sustento e tal, e esse discurso do bolsonarismo entra macio. Vamos para a rua, vamos fazer, vamos se proteger, mas tem que abrir, não tem que ir, e aquilo começa a meio que convencer um pouco as pessoas, de forma errada, mas a gente tem que entender um pouco a cabeça do cidadão. E aí também tem a questão do auxílio emergencial, que, bom, querendo ou não, o próprio Márcio Postman, falou. Esse dia eu participei de uma atividade com ele onde ele diz, olha, o auxílio emergencial vai acabar daqui a uns meses, vai acabar, mas é o maior programa de distribuição de renda da história do país, é o maior, antes era o Bolsa Família, agora é o renda emergencial. Bom, ele vai acabar daqui a alguns meses, vai deixar de existir, mas até o momento ele é o maior programa de distribuição de renda. Então tu tem aí 46 milhões de pessoas que estão ganhando R$600, e boa parte desses 46 milhões ganham 1.200, porque mães, chefes de família, ganham dobrado. E, bom, a gente sabe que o governo não tem controlado muito bem esses pagamentos, e tem famílias que, bom, a mulher não é casada com um companheiro, e a família está ganhando 1.800, 1.200 da mãe e 600 do pai. Então, claro, que num período como esse, com essa distribuição de renda acontecendo, a avaliação do presidente do cenário ela não vai ser tão ruim. Mas no momento que o auxílio emergencial for diminuindo, e também teve uma pesquisa essa semana que mais de 67%, se eu não me engano, se disseram contrários, e críticos à diminuição do auxílio emergencial, isso vai começar a impactar. E ao final do programa, e no início do ano que vem, infelizmente, este governo ultraliberal, e incompetente, as coisas, infelizmente, vão piorar. E, automaticamente, os patamares, de avaliação do Bolsonaro, acredito eu, voltarão a cair de forma acentuada.
Mas isso é um pouco de tese e tal, né? Vamos analisar o cenário, né, mais para frente. Outra questão agora, nós temos mais 3 temas agora para comentar agora. Mas eu acho que o mais relevante, e acredito que isso vai ter um efeito direto na questão do Bolsonaro, que aí nós vamos ter finalmente um divisor de águas. Pois bem, está sabendo lá daquela questão da vacina russa lá, a Sputnik 5, né? Bom, a Sputnik 5, ela foi feito um artigo científico numa revista famosa, numa revista Lancet, e aí eu fui dar uma pesquisada, o que é essa revista para que ela seja famosa, né? Que aí grandes órgãos, até a Globo teve que dar uma notícia, a Globo não estava falando da vacina da Rússia, né? Teve que dar a notícia, eu fui pesquisar. Pois bem, essa revista ela foi criada em 1823. Né? Ela vai completar 200 anos agora, em 2023. E ela foi criada na febre do século XIX da ciência, aonde a sociedade estava se acordando para a ciência e o mundo queria saber coisas mais concretas, coisas científicas. Pois bem, essa revista ela é criada para poder publicar artigos relevantes nela. Pois bem, então, antes dessa publicação, outros países estavam questionando a seriedade da vacina russa. Estavam achando que era um tipo de um fake, mais ou menos assim, né? Porque, inclusive, não tinha publicação nenhuma em revista significativa. Pois bem, saiu essa publicação, e aí essa publicação ela vai dizer o seguinte, né? Um dos dados importantes. A vacina não tem efeito colateral, né? E ela imunizou 100% das pessoas que se proporam a fazer o teste. 100%. Isto é um dado significativo. Pois bem, quando é que essa vacina chega no Brasil? Em 2021, início de 2021. No entanto, só quem está fazendo o convênio, por enquanto, é o Instituto de Tecnologia do Paraná. O único estado que está fazendo o acordo para que essa vacina. E aí, quando ela chegar no Brasil, ela vai estar na fase 3, onde serão vacinados 10 mil voluntários. E aí, por que está chamando isso aqui de fase 3 ainda, né? E não liberação total? Por quê? Conforme a região do país e das pessoas e da sua formação e tudo, né? Tem diferença. Então, tem que ver se essa vacina realmente ela vai ter os resultados que estão tendo nos testes lá na Rússia. E aí, para poder ser liberado para a população toda. Pois bem, por que eu estou dizendo que isso pode ser um divisor de águas? E foi feita uma pesquisa e disseram que mais de 80% da população é favorável à vacina. Se mais de 80% da população é favorável à vacina, nós temos aí tranquilamente uns 10 ou mais 10% de bolsonaristas que são favoráveis à vacina. E o presidente já está fazendo manifestações contra a vacina, dizendo que ninguém é obrigado a se vacinar. Se vacina quem quer. Ele está fazendo isso. Então, Diogo, dá uma comentada nessa questão que, na minha opinião, acho que essa vacina vai poder ser um divisor de águas e o Bolsonaro ficar completamente isolado num canto. E aí? Bem, na verdade, né, acho que vale aqui destacar também, né, que a ciência, né, os cientistas, né, os profissionais da saúde, né, do mundo todo, nunca houve uma mobilização tão grande, né, em busca de uma vacina, né, para uma doença como está sendo agora com o coronavírus. Né? A gente tem essa russa que parece hoje ser a mais adiantada, né, em todo o processo, mas também tem, né, avanços significativos na vacina chinesa, né, que eu acho que parece que ser a que está, digamos assim, junto com ela, um pouco mais adiantada.
também tem aquela que está sendo feita em Oxford, né, e por aí vai. Mas E mais a cubana ainda. Tem mais a vacina cubana, que tem demonstrado indicadores bastante promissores, né? Mas eu não tenho dúvida que esse ano dificilmente teremos, né, a mesma russa sendo a mais avançada de todas, né? Não acredito que esse ano ainda o Brasil consiga, né, iniciar a imunização da sua população. Mas mais um elemento absurdo, que nem tu comentou agora, que é essa questão do Bolsonaro já largar, né, no início da discussão, com essa conversinha fiada. Mas que é essa conversinha, por isso que a gente chama o Bolsonaro de genocida, né? Como é que a gente não vai chamar esse presidente de, primeiro, de incompetente e genocida, né? Não faz nada para combater a pandemia, nada, absolutamente nada, né? Hoje, eu não sei se chegou a ver, Antônio, eu li uma matéria que ele ficou mais de uma hora na beira de uma BR no país. Ele está por algum lugar aí, fazendo algumas visitas no país afora, e ele passou mais de uma hora na beira de uma estrada hoje abanando para motorista de caminhão. Né? Depois tu dá uma pesquisada aí, como se o Brasil não precisasse do presidente envolvido com as pautas do país. Né? Morrendo 1.000 brasileiros e brasileiras por dia, ele passou o domingo dele mais de hora na beira de uma estrada abanando para caminhoneiro. Né? Então, não investiu no combate à pandemia. Menos da metade dos recursos destinados para isso não foram utilizados pelo Ministério da Saúde. Nem, né, 40% do estipulado para compra de equipamentos, EPIs e respiradores foram comprados. Né? Agora o presidente, o Brasil, trabalhando enlouquecidamente para conseguir ficar apto a receber uma vacina, e esse genocida, esse idiota, o presidente da República, começa com esse papinho, né, de que, bom, ninguém é obrigado a tomar vacina, e é isso e aquilo, é o cara também que não usa máscara, e que não acha que as pessoas devem ser obrigadas a usar máscara. Então, assim, é um discurso negacionista, né, absurdo dele, né? E que, infelizmente, óbvio, a gente aqui não vai ser responsável de dizer que os 126 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida foram por culpa dele, mas boa parte foram, Antônio, diretamente, né? Quantos milhares, milhões e milhões se infectaram por não se cuidarem, né? Motivados pelas declarações do presidente, motivados por estas campanhas nas redes sociais dos bolsonaristas, né, que criaram diversas informações falsas na rede e que influenciaram, infelizmente, muita gente que ou veio a óbito ou se infectou e infectou outras pessoas. Então, é mais uma página triste da nossa história hoje no país, e a gente espera que passe logo, né? Mas que bom, né, que mais de 80% da população, né, enxerga como positivo e como importante a vacina e que querem sim se vacinar, né? Mas ainda 20% é um número bastante alto de brasileiros e brasileiras, porque tu imagina, né? Seriam aí por baixo em torno de 20%, em torno de 40 milhões, né, de pessoas que não confiam na vacina e que de repente não vão querer se vacinar. É muita gente, é muita gente. E essa aí, na minha opinião, é a nata do bolsonarismo, é a nata dessas pessoas que são homofóbicas, que são racistas, né, que defendem a ditadura, que defendem o fechamento das instituições democráticas. É esse povo, né? E o Bolsonaro, infelizmente, ele nunca deixou de falar só para esse povo, né? Então é isso, né? Mas vamos combater, vamos continuar combatendo para daqui a pouco, em vez de ser 80, ser 90% favoráveis e assim por diante. Sem dúvida nenhuma. E sem contar que essa semana nós já chegamos a 4 milhões de pessoas infectadas. 4 milhões. Já estamos próximo de 130 mil mortes, né? E, bom, para minha surpresa, não sei se tu observaste, na matéria de segunda-feira,
a Globo começou no Jornal Nacional dar um ar de tranquilidade. Não, mas está melhorando agora. A curva está caindo, está melhorando as coisas agora e não está melhorando, cara. Não está melhorando. Porque assim, ó, o pico ali, normalmente segunda-feira dá em torno de 600 mortes, tá, no país. No entanto, segunda-feira não se tem dados atualizados do final de semana. Terça-feira já tem. Então, normalmente segunda-feira o número de mortes é pequeno. E aí durante a semana vai subindo. Então, assim, ó, a gente está numa situação assim muito caótica e não dá para entender esse movimento que a Globo está fazendo. Não sei, acho que a Globo está perdida agora. Mas agora tem uma notícia que ela é interessante e a gente, até para que a gente possa entender assim, ó, uma movimentação que as elites começam a fazer. O maior porta-voz que nós temos das elites, sem dúvida nenhuma, é o Fernando Henrique Cardoso, né? Quando as elites estão precisando de alguém que fale uma ideia, uma proposta aí para o país, eles vão lá e tiram do banco de reserva lá, o tiozinho, vem para o campo, ó, joga aí 2 minutos e depois volta. E a declaração que ele deu é o seguinte, num artigo que ele escreveu, onde ele faz uma meia-culpa sobre ter comprado a reeleição lá em 97, né? Claro que ele não disse com essas palavras que ele comprou a reeleição, mas nós sabemos que ela foi comprada, teve parlamentares que foram comprados para votar a reeleição, né? E, bom, e agora ele disse que isso fez mal para o país. E aí ele justifica. E sabe qual é a justificativa que ele deu para a reeleição de 98? Sabe quem é que foi o culpado, o Diogo? Imagina, faz uma aposta aí, quem é que o Fernando Henrique disse que foi o culpado pela reeleição? Deve ter sido o Lula. Sempre o Lula. Exatamente, o Lula que foi culpado. Tu sabe por quê? Porque ele disse assim, ó, que a população queria que ele continuasse. E a população tinha medo do Lula. Só que a gente vai tirar o nome população e botar as elites, né? As elites queriam que ele ficasse e as elites tinham medo do Lula. Essa é a interpretação. Então, a reeleição seria importante naquele momento. Eu tenho claro, a lembrança é viva desse período, eleições de 1998, Diogo. Não teve debate. Sabe por que não teve debate? Porque os órgãos de imprensa não quiseram fazer debate. Não, a gente não vai fazer debate. Não precisa de debate. Eles não fizeram debate. Ponto. Acabou. E antes do período eleitoral, o país já vinha quebrando. Nós já tínhamos pedido vários empréstimos para o FMI, né? E naquele período ali se segurou a questão do aumento de gasolina, os alimentos básicos, a cesta básica, enfim, até o dólar eles conseguiram dar uma segurada ali. E depois das eleições, assim, que ele ganhou no primeiro turno, em outubro lá, na primeira semana veio aquela enxurrada de aumento, assim, ó. E o salário lá estagnado. E agora ele faz uma meia-culpa disso. No entanto, qual é, eu acho que a leitura apropriada que nós temos que fazer disso? Essa meia-culpa que ele está fazendo, as elites por cima tentar impedir a reeleição e dessa forma tirar o Bolsonaro no tapetão. Tiraram a Dilma no tapetão, tiraram o Lula no tapetão e agora eles querem tirar o Bolsonaro no tapetão agora. E aí, Diogo? A vida tá ruim para eles também, né? Não é só para nós. Lá comentado. Tá difícil, né, Antônio? Tá difícil mesmo. Eles não conseguem ajustar, né, o seu próprio discurso. O Fernando Henrique Cardoso é o que tem de mais patético na política brasileira, né? É um espectro que fica aí flutuando
e de vez em quando aparece, né? Quando a mídia tradicional, a elite tradicional não tem o que falar, colocam ele para dar alguma opinião furada, né? Desse indivíduo aí que não sabe mais quem é, né? Não sabe mais quem é há muito tempo, né? E é um dos poucos presidentes da República, acho que é o único presidente da República, de repente tu me corrige, Antônio, que tem um apartamento, né? Na capital francesa, né? Principal ponto, né? De Paris. Então é complicado essa direita brasileira que tu costuma dizer, essa direita cheirosa, né? Essa elite metida cheirosa e tal, tenta ensaiar um monte de coisa, né? Já ensaiou o Luciano Huck, já ensaiou o Geraldo Alckmin, já ensaiou o Serra, já ensaiou, agora tenta ensaiar o Dória, né? Mas a vida é dura também ali para aquela figurinha, né? Até mesmo porque o Bolsonaro aí faz o crime, né? Que agora é isso, o Bolsonaro, todo mundo que essa elite cheirosa e que a Globo tentar criar, ele vai tentar destruir. Né? Então, eles estão numa situação assim, ó, dificílima para se achar, dificílima para se encontrar, porque, bom, hoje não é nem se preocupar com a esquerda hoje que eles têm que se preocupar, né? Eles têm que se preocupar primeiramente com o Bolsonaro, porque todo mundo que eles tentar constituir o bolsonarismo e tal vai trabalhar muito forte para compelir, né? Então, agora temos eleições em 2020, agora iniciam dia 27 de setembro, né? Esperamos, né, que as forças progressistas desse país consigam se unir, consigam entender o momento que a gente passa, que a população comece a ter mais clareza na hora de votar, né? Enxerga a sua situação atual, né, econômica, né, de saúde, né, de educação, né, financeira, e comece a ver, né, quem que lhe defende, quem que lhe protege, quem que trabalha por ela, né? E não é difícil de enxergar isso. E está cada vez mais claro, né, essa situação. Então vamos ver, né? Acho que pode ter resultados bastante positivos nesse processo eleitoral. Ainda não serão os melhores, né? Infelizmente, como tu bem disseste nas pesquisas que tu trouxe os dados aí, né? Ainda são números meio estranhos, né? Mas eu acho que já teremos alguns avanços. Mas essa direita cheirosa vai ter muita dificuldade, Antônia, para se recolocar na pauta da política nacional. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Enfim, chegamos aí ao final da nossa live. Tem um último tema aqui, Diogo. Aqui um tema rápido para nós, né? Que o Lula comentou num Twitter que ele fez que ele, pela primeira vez, ele admite de forma mais clara, assim, a interferência dos Estados Unidos, não no golpe apenas no Brasil, né? Mas no golpe na Bolívia, Equador, enfim, os golpes que o Império sempre faz na América do Sul, né? Esses dias, numa live, o Lula foi questionado o seguinte, pelo pessoal mais à esquerda, né? O Lula nunca se referia aos Estados Unidos como império, né? E, bom, os impérios, eles intervêm nos países, na forma que eles bem entendem, na hora que eles bem querem. Será que o Lula está tendo uma posição diferenciada nesse momento, reconhecendo uma interferência direta dos Estados Unidos? Porque o Lula sempre foi um pacificador. Ele falava, negociava e sentava com o Bush lá na maior naturalidade. Até se entende pelo um presidente de país, né? Fazer isso, né? Mas o perfil do Lula sempre foi um conciliador, né? Ele nunca foi um radical. Ele sempre conciliou na política. E os seus governos tiveram essa marca. Na tua opinião, Diogo, será que o Lula está tendo uma mudança de perfil agora? Um campo mais combativo? Não tenho dúvida, Antônio, até porque não resta outro perfil, né? Outra atitude do presidente. Porque, de fato, né, está muito escancarado o que aconteceu no Brasil. Né? Está muito escancarado que, infelizmente, essa questão de concertação, né, de classes, né,
A nossa elite não quer isso, nunca quis. E dessa vez ficou muito claro, ficou televisionada, né? Ficou registrada para todo mundo ver que ela nunca quis, né? Olha o que aconteceu, né? Um presidente que tanta coisa fez de bem para o nosso país, né? Que tanto melhorou a vida dos que mais precisavam, né? E a forma que ele foi tratado, né? E que aos poucos vem se fazendo justiça, né? A gente já tem hoje um Moro extremamente cada vez mais desacreditado, temos um Deltan Dallagnol, né? E aquela quadrilha do Ministério Público de Curitiba, né? Da Lava Jato cada vez mais desacreditada, né? O presidente Lula em todas as ações que não estão dentro do TRF4, todas ele vem conquistando vitórias uma em cima da outra, né? Mas de fato, né, o presidente Lula não tem outra opção a não ser ir para o front, ir para a linha de frente, né? E combater aqueles e aquelas que estão trabalhando manhã, tarde e noite desde 2012, 2013, principalmente ali a partir, né, daqueles atos, né, de 2013 para cá, para prender, né, os seus adversários, e ele foi um dos que foi preso sem nenhuma prova, né, vender todo o nosso patrimônio, entregar o nosso pré-sal, entregar a nossa Amazônia, que queima sobre as mãos, né, do governo Bolsonaro e sobre a influência, né, do capital estrangeiro. Então, bom, né, não tem outra opção a não sermos, né, a não ser o presidente Lula assumir esse papel, né, de estadista que sempre foi, mas agora um pouco menos conciliador, porque a elite não quer conciliação, a elite quer entregar o nosso país e fazer muito dinheiro, especular bastante as nossas riquezas e fazer mais fortuna ainda em cima da desgraça alheia e da venda, né, das riquezas do nosso país. Verdade, Jogo. Então, chegamos ao final da nossa live, já convidando aí o pessoal para dar uma curtida na nossa fanpage ainda. E até a semana que vem, Jogo. Boa noite e até a próxima live. Valeu. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanharam, né? Boa semana. Infelizmente, né, mais uma semana de governo Bolsonaro, mais uma semana de uma pandemia descontrolada no nosso país. E que a gente aí, quem puder, né, fique em casa, quem tiver que sair, né, se proteja, lave as mãos, use álcool em gel, a máscara e não ouçam nada do presidente. Valeu. Tchau, boa noite.